Olá, gente, boa noite. Aqui Eda Neres de Souza, aqui novamente com você às 21 horas da Rádio Mundial. E nós estamos aqui para falar da RH Transformação. Você que já convive comigo já há bastante tempo, né? Nós falamos sobre a RH Transformação, que é uma empresa de colocação e de recolocação, tanto de empregos quanto de estágios também. E o nosso telefone é 011 20 26 81 71. E agora o portal, que é www.rhtransformação, sem o tio, sem o cedilha.com.br. Bom, para quem me conhece já há tempos, né, nós vemos falando sempre da importância de você entrar lá, agora com o portal. Esse portal é um portal navegável por estado, né, o portal da RH Transformação, é navegável por estado. E quem é que pode se cadastrar, encaminhar currículos nesse trabalho de colocação e recolocação? Bom, qualquer pessoa, né, se você está em qualquer segmento, inclusive se você está empregado ou se você está disponível no mercado de trabalho, você também pode cadastrar, né? Vão aparecer opções de vagas, mas também há a possibilidade de você fazer também a orientação profissional. Então, como que é o nosso trabalho? Para você cadastrar-se, colocar lá o seu currículo, então você terá um e-mail, você tem que ter um e-mail, providenciar um e-mail, daí você vai entrar lá no portal, que é aquela porta de entrada, você vai colocar o e-mail, daí você terá acesso ao formulário, que você vai preencher informações. E como esse portal é automatizado, do outro lado as empresas vão colocando vagas. Então daqui mais uns dias, você inclusive terá na frente do portal mesmo as vagas aparecendo ali, né, para que você tenha oportunidades, né. Eu trabalho na área de recursos humanos, sou da área de recursos humanos e sou diretora do portal. Então, cada vez mais nós trabalhamos nesse sentido de chegarem vagas de empregos e também de estágios. Esse é o meu propósito, inclusive aqui na Rádio Mundial. Bom, para falar sobre isso também, depois que eu coloquei esse portal no ar, né, você que está me acompanhando já há muito tempo, da semana passada para cá, através do portal, eu percebi que há um movimento muito grande de vinda de currículos e eu então estou tomando a decisão de me afastar da rádio. Então eu vou ficar aqui com você nesse programa, mas também outros programas também, ainda agora no mês de outubro, mas nós vamos ficar nos bastidores trabalhando atrás da chegada de vagas. Então o que eu estou convidando você que está entrando na frequência hoje, você que está entrando nesse momento, você que, inclusive, eu quero agradecer, inclusive, várias pessoas, vários ouvintes da Rádio Mundial que têm feito orientação profissional comigo e que também têm divulgado, porque às vezes a pessoa me diz o seguinte: olha, eu não ouvi o seu programa, mas alguém me disse. Então, às vezes o pai, às vezes o vizinho, às vezes o colega, que tem divulgado o portal da RH Transformação, o site, que antes a gente tinha um site, e agora no lugar, da semana passada para cá, nós temos um portal no ar. E todo o trabalho é exatamente na chegada de vagas. Para você se cadastrar lá, você não efetua nenhum pagamento, nem no princípio, nem depois, tá bom? E nós fazemos também esse trabalho de orientação profissional. Então, a parte de cadastrar o currículo, da empresa te achar, de você ser encaminhado para a empresa, não há nenhum custo em relação a isso. Agora, a parte da orientação profissional, se você quiser uma orientação, porque todo o nosso trabalho é para que você consiga algo, uma oportunidade. Então, pode ser, vamos imaginar que você não consiga algo pelo portal da RH Transformação, mas você, com uma orientação, terá, assim, cada vez mais ampliado a sua chance, de conhecer um pouquinho mais a si mesmo, de saber aonde você está errando, porque a gente recebe na orientação profissional várias pessoas que têm dificuldade de entender por que não estão conseguindo uma recolocação, o que está acontecendo. Então, a gente faz essa orientação nesse sentido, que você alcance mais oportunidades, tá bom? Bom, e para falar hoje, o nosso tema é sobre relacionamento interpessoal.
Então até vou deixar os telefones da rádio, falar sobre esse assunto hoje, que inclusive é um assunto que eu gosto muito, esse relacionamento interpessoal, tanto com pessoas, né, quanto também empresas, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Eu agora, inclusive, estarei atrás dos bastidores do portal, cada vez mais me relacionando com empresas, assim como também atendendo as pessoas que estiverem vindo na direção da orientação profissional. Né? Mas para falar desse relacionamento interpessoal, eu penso que é algo bastante interessante, porque inclusive é da minha realidade. Né? No passado, lá num tempo atrás, uma timidez enorme que eu tinha de esse relacionamento, essa aproximação de outras pessoas. E é alguma coisa que a gente também foi construindo, uma modificação, né? Fazendo um trabalho na relação de mim mesmo, né? Para que alterasse toda essa história. Então hoje eu tenho um trabalho de recursos humanos em que eu consigo inclusive orientar as pessoas nesse sentido do relacionamento interpessoal, porque eu vivenciei toda essa história também. Né? Bom, então quando a gente fala em relacionamento interpessoal, nós estamos falando hoje sobre relacionamento interpessoal e do relacionamento intrapessoal. O relacionamento intrapessoal é como você se comunica consigo mesmo. E o relacionamento interpessoal é como você se relaciona com as outras pessoas. Então, qual é a importância disso? Nós temos, olha, a importância tanto dentro da família, pais, o modo como os pais se dirigem aos filhos, um colega se dirige ao outro, às vezes o casal, né? Como é que esse casal se relaciona, assim como é importante também dentro das empresas. Cada vez mais a empresa está buscando essa pessoa que tenha um relacionamento mais, esse relacionamento, essa habilidade do relacional, né, melhor, mais afinada. Por quê? Porque quando você está num cargo menor, você tem a habilidade mais focada na parte técnica, mais concentrado na atividade que está realizando. Mas conforme, para que você ascenda os graus dentro da empresa, os patamares dentro da empresa, o que é necessário que você tenha bem desenvolvida essa habilidade interpessoal, essa habilidade, essa competência relacional. Porque você aos poucos vai sendo colocado para dirigir pessoas, para orientar, para aconselhar, para dialogar pessoas, para negociar, né, para tanto lidar com fornecedores e muitas vezes com clientes. Então é preciso que você se desenvolva, quer dizer, o líder, ele precisa ter essa competência técnica, mas acima de tudo, também ser desenvolto nessa questão da habilidade do relacionamento. Né? Então isso é muito importante. Então quais são as qualidades de uma pessoa que se relaciona bem? Olha, olho no olho, né? Uma pessoa que sabe trocar de lugar com a outra pessoa, que é a questão da empatia. A tonalidade de voz também é importante, quer dizer, se a pessoa fala com segurança, em qual tonalidade, porque tem aquela pessoa que fala baixinho, né? Mas aquela pessoa que fala alto, que é audível, dá para ouvir o que ela está falando, a voz toca a outra pessoa, né? E como é que você fala, como é que você fala, que palavra você se utiliza, então como é que você se relaciona com a outra pessoa? Bom, já vou dar os telefones aqui, mas eu vou continuando enquanto isso um pouquinho mais sobre o assunto. 3016, para a gente falar sobre relacionamento interpessoal, intra-interpessoal hoje. 3016, 1764, 3016, 1765, 3016, 1766. Bom, continuando aqui esse é o mesmo assunto, eu gostaria de pedir a você, ouvinte, que fizesse assim, colocasse numa folha o seguinte exercício. Você coloca uma folha, um traço, né, na horizontal. De um lado você coloca a palavra afastamento. E do outro lado você coloca a palavra aproximação. E agora eu gostaria que você observasse isso. Como é que você se relaciona? Você se afasta de pessoas? Ou você é aquela pessoa que mais se aproxima de pessoas, que reúne pessoas,
que consegue fazer essa integração a pessoas, né? Como que é que você se relaciona? Bom, aqui já a pessoa que está ligando aqui para falar a respeito. Alô? Oi, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Daniela. Oi, Daniela. Boa noite. Da onde você fala, Daniela? No momento estou no Morumbi. Ah, ok. Obrigada pela ligação. Pode fazer a sua pergunta. Eu que agradeço. Eu que agradeço a participação aqui. É uma coisa que acabou de acontecer. Eu estive numa dinâmica para um emprego, né? Eu sou professora. Ok. E o que aconteceu? Na dinâmica propôs que elaborássemos um projeto, né? Que falasse de sustentabilidade. E, só resumindo, para você entender. E o que acontece? Eu acredito que temos que ser exemplos para os alunos. Então, eu tenho que mostrar o que é bom, por exemplo, para o planeta na questão da sustentabilidade. E um colega achou que tudo bem, isso é importante, mas que também tem que ter a questão do conforto. E era um trabalho em grupo, uma apresentação em grupo, e nós acabamos divergindo. Mas eu não deixei de mostrar a minha opinião em relação ao que eu acredito. Eu fiz errado? Não, eu vou te responder aqui no ar então, tá bom? Viu, Daniela? Obrigada. Obrigada pela participação. Bom, então, Daniela, respondendo aqui a Daniela, aos ouvintes aqui que estão nos ouvindo, se a Daniela está perguntando se ela fez errado ou não. Veja, você, quando você trata de uma dinâmica, o que está sendo observado é o modo como você se relaciona, como é que você contrapõe, como é que você se coloca, se você sustenta a sua fala, né? Então, esse relacionamento, essa dinâmica do modo como você ouve a outra pessoa, quer dizer, há momentos em que você ouve a outra pessoa e tem momentos que você também coloca e também você afirma a sua posição. Então, essa postura que você teve é uma postura positiva, né? Porque o que você me disse? Você falou com uma ponderação. Bom, houve um momento em que eu me coloquei, eu coloquei como seria para os alunos, eu expliquei, mas também houve outro momento em que eu tive que ouvir ou eu afirmei a minha posição. Então veja, o que está sendo verificado é esse equilíbrio, né? Com a pessoa ouve, mas ela também se coloca, né? Porque também o professor, em relação ao cargo que você está pleiteando, essa postura, essa sustentação daquilo que você fala, essa firmeza também, é também interessante. É necessário que se ouça o outro, mas é também muito positivo a forma de você colocar e sustentar aquilo que você fala com segurança, tá bom? Alguém mais, Tomás? Ok. Bom, continuando aqui, depois, continuando, você querendo entrar em contato de novo, olha, 3016-1764, 3016-1765, 3016-1766. Bom, tem muitas pessoas que têm medo de se aproximar da outra pessoa. Então eu falei para vocês, nesse exercício, de um lado você coloca a palavra afastamento, do outro lado você coloca a palavra aproximação. E para você observar se você se afasta da outra pessoa ou se você aproxima. Porque quando você começa a se aproximar da outra pessoa, você se permite conhecer posturas diferentes, jeitos diferentes. Às vezes tem aquelas pessoas que parecem aquela casca dura, né, que você não consegue, é impenetrável, mas na hora que você se aproxima dela, você vê que não é nada disso. Também ali tem um ser humano, né? Você vê que há um ser humano desse lado, você como ser humano, mas também do outro lado. Não é porque a pessoa tem um outro cargo, um nível hierárquico maior, mas ali também tem um ser humano que a hora que você começa a se aproximar disso, se permite, você conhece totalmente uma nova história, né? Mas aí como é que acontece esses medos da aproximação? Acontece pela questão do relacionamento intrapessoal, que é essa forma, como é que você se comunica internamente. Então, há aquela pessoa que, dentro dela, como ela se ela comunica? Ela acredita assim, que ela é uma pessoa, às vezes, que é feia, eu vou incomodar a outra pessoa, eu não tenho a capacidade, eu sou menos capaz do que ela. Então, se a pessoa, conforme a pessoa se comunica, é o modo como a pessoa vai se relacionar. Então, se aquela pessoa tem uma autoestima muito lá embaixo, ela não vai ter
condições de desenvolver essa habilidade relacional, né? Então é necessário que ela tenha uma autoestima maior, uma autoestima em que ela comece a elevar o modo como ela pensa, o modo como ela sente, aquele estado interno de ânimo, de acreditar em si mesma. Então ela precisa alterar essa autoestima, né, interna, porque senão ela não tem condições de se relacionar com outras pessoas, de desenvolver, de se aproximar, se permitir a chance de ter um relacionamento com uma outra pessoa. Bom? Alô? Alô, boa noite. Boa noite, com quem eu falo? É Júnior. Oi, Júnior. Tudo bem? Tudo bem, você? Bom, você está falando sobre mim aí, né? Esse negócio de autoestima, eu tenho um problema sério com relação a isso. Eu tenho uma pequena empresa de transporte, né? E presta serviço de herança de família para uma empresa. E eu estou com um problema com relação à negociação do meu frete. Okay. Surgiram muitos concorrentes agora, né, que antes não existia, e o frete abaixou demais. E eu preciso negociar e estou com medo de perder o serviço, você entendeu? Ok. Então é uma coisa que está assim, me incomodando muito. Tá, Na isso... média, o meu frete ainda é um pouco melhor dos outros, mas na realidade ainda já está me sufocando, né? Então eu não sei como fazer para chegar e pleitear esse aumento, né? Ok, mas essa dificuldade que você está me dizendo, que essa dificuldade acontece em outras vezes também. Faz muito tempo que eu não faço, justamente por causa dessa defasagem que houve no frete. Faz 4 anos que eu não faço uma negociação. E entra uma pessoa nova nessa área de transporte da empresa, e ele está revolucionando, está jogando tudo para baixo, né? E os meus concorrentes estão tentando entrar na minha área, né? Como a minha empresa já tem uma relação com a empresa lá há muito tempo, é uma coisa de muitos anos, quase familiar, né? Então, até agora eles não conseguiram nada, mas meu medo é chegar lá e mexer nisso e perder tudo. Ok, vou te responder aqui então, Júnior, no ar, tá bom? Tá bem. Deixa eu te falar uma coisa, olha. Bom, continuando aqui, mas o Júnior, vou responder a pergunta sua e eu vou repetir novamente aqui a telefone aqui da rádio, telefone da RH Transformação, que é 011 20 26 81 71. Você, Júnior, se precisar de vagas, se você tiver vagas, passe para nós na rhtransformação.com.br, que nós temos candidatos que estão sendo avaliados para encaminhar para você, tá bom? Então, vou contar com a sua colaboração também de alimentar o nosso portal com vagas, tá bom? Bom, mas respondendo aqui a sua pergunta, né? Veja, essa coisa do seu frete, que você a sua dúvida, a sua preocupação, tem que chegar uma hora que você tem que ter uma certa segurança, porque o que acaba acontecendo? Se a gente não tiver uma postura, uma firmeza, dado a necessidade de ter que aumentar o frete, né, ou um outro produto, enfim, o que acaba acontecendo? A gente acaba perdendo, né? Então não adianta você acabar favorecendo de um lado e perdendo do outro. Então algumas coisas têm que ser alteradas, mas a qualidade do seu produto tem que ser ressaltada, a qualidade do modo como você, essa segurança do modo como você se relaciona, daquilo que você oferece, isso tem que estar muito claro para você, porque algumas coisas que vão ser mexidas são inevitáveis, né? São inevitáveis porque senão a empresa não consegue caminhar, né? Então algumas coisas, essa insegurança, é preciso que você, para que você tenha mais certeza de qual é o momento certo, então você precisa clarear mais para o cliente o produto que você oferece, o serviço que você oferece, né? E para ter segurança de que o frete aumentado não vai impedir que você tenha a vinda desses clientes.
Então é preciso que você dê uma olhadinha no que você está oferecendo, se você precisa agregar mais valor a esse serviço, ou a esse produto, ou o modo como você está mostrando isso ao cliente, porque daí então vão diminuir as suas inseguranças nesse sentido, né? Dessa necessidade que você terá, em algum momento terá que aumentar mesmo, tá bom? Bom, mas eu vou deixar aqui o telefone para você, 011 2026 81 71, para você entrar em contato comigo para a gente conversar um pouquinho mais detalhada sobre essa sua preocupação, tá bom, Júnior? E obrigada pela sua colaboração aqui, tá bom? Então, gente, bom, agora como treinar e como desenvolver essa habilidade relacional? Então, é claro que se você não se abrir para modificar isso, para melhorar essa qualidade do seu relacionamento, então as coisas não vão acontecer. Então você tem que atravessar esse medo. E mais para aquela parte que eu te falei, do afastamento e da aproximação. Você cada vez mais tem que se aproximar de pessoas, tem que ousar mais, né? Então, a primeira coisa, o primeiro ponto é trabalhar essa questão da autoestima. Então não pensa muito, não fica se colocando lá embaixo, não, se aproxima da outra pessoa, faça esse exercício de estar puxando conversas, né? Aquela coisa do olho no olho, do aperto de mão, né? Não precisa ser muito forte, né? Mas se envolva mais com o outro lado, saia mais do lado de cá, vai mais para o lado de lá das outras pessoas, conheça, porque às vezes a gente está fazendo muito pré-julgamentos. Quando a gente altera isso, quando a gente se permite do outro lado, daí a gente começa a conhecer um novo mundo, algumas outras chances vão acontecendo, tá bom? Bom, então agora tem mais pessoas aí, Tomás? Tá. Então, gente, bom, agora continuando aqui, essa habilidade do relacionamento, ela é muito importante porque ela determina a nossa felicidade. Às vezes a pessoa fica muito acanhada, ela acaba ficando muito solitária, né? Então ela fica muito fechada em si mesmo e um novo olhar acaba não acontecendo porque ela não se permite. Então ela tem que atravessar esse medo, né, na direção do outro para que as coisas comecem a alterar. Ok? Bom, aqui novamente aqui o telefone da rádio, 3016 1764, 3016 1765. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Bom, voltando a falar sobre a RH transformação, né, desse relacionamento da empresa com você, para orientação profissional. A gente sabe que a empresa, cada vez mais, a hora que a pessoa trabalha nessa questão da dinâmica de grupo, de uma entrevista, a gente recebe as pessoas para conversar, a gente vê que a grande maioria das pessoas tem essa dificuldade do relacionamento. E é visto isso dentro da empresa, na hora que você está exposto na frente de várias pessoas. Então, existe, inclusive, eu tenho atendido vários executivos que me dizem das suas dificuldades perante um público maior, né? Então acabam tendo esse desafio e acabam se perdendo um pouco no modo como vão se relacionar, né? Quando para conversar com uma pessoa mais próxima, tudo bem, mas depois quando alguma coisa que envolve muitas pessoas, às vezes há uma grande dificuldade. Então, bom, querendo conversar sobre isso, me procure na rhtransformação.com.br, tá? Eu vou pedir para que, nós estamos quase fechando o horário do programa, eu vou pedir para que você, estou convidando você para estar no portal, cada vez mais. Eu estou falando a você que está aqui me ouvindo já há um bom tempo, que eu estou cada vez mais nos bastidores. Nós estamos agradecendo a oportunidade que a Rádio Mundial nos deu para estar com você aqui durante vários tempos, fazendo esse programa toda quarta-feira às 21 horas, mas eu estarei cada vez mais no relacionamento com as empresas. Veja, o que acontece? Relacionamento é algo que a gente acaba conquistando, então se a gente consegue ter um pouquinho mais de liberdade de ação. Amanhã mesmo eu estarei na Movimart, que é uma feira no CT Norte, né, para relacionamento com empresas, estarei expondo. Depois no dia 18 eu estarei na FATEC São Paulo, no seminário
de tecnologia, né, para captação de entrosamentos, de vagas, esse relacionamento com pessoas. Então, horas eu estou conversando com a pessoa física, horas eu estou conversando com a pessoa jurídica. Por quê? O meu propósito, junto a você aqui, ouvinte da Rádio Mundial, todo esse tempo, e irá continuar, é exatamente prover o portal de vagas de emprego, de estágios, e você vai ouvir várias vezes o nome da RH Transformação se acendendo no mercado de trabalho, tá bom? Mas lembre-se sempre, transformação é atitude. Mude o que é preciso e faça acontecer, tá bom? Muito obrigada pela atenção e uma boa noite.